Bom dia, meus irmãos. A paz. Uma manhã abençoada na presença de Deus. Eu quero compartilhar uma devocional com você. Está no livro de Josué, capítulo 24, a partir do verso 14 em diante. Agora temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais, os deuses lá da além do rio do Egito, e servi somente ao Senhor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Até aqui. Na verdade, o povo do Senhor sempre se desviava do caminho de Deus e acabava servindo outros deuses, porque uma coisa que eles não ficavam atentos, e eu quero partilhar com vocês. Quando a gente para de ter intimidade com as Escrituras, a gente começa a seguir o nosso coração é enganoso. E por ser enganoso, acaba o que acontecia com o povo aqui no tempo de Josué. Eles começaram a servir a Deus. Desde o chamado de Josué, eles começaram a servir a Deus. Aí eles se afastavam um pouquinho de Deus, começava a idolatria. E quando começava a idolatria, começavam a servir a Deus dos seus pais. E se afastavam de Deus. Aí Josué chamava e santificava o povo. E o povo se arrependia e voltava para o Senhor. Isso aconteceu várias vezes, não foi uma vez nem duas. E agora Josué de novo está renovando a aliança com o povo. É assim a Bíblia toda, Deus chamando de volta o seu povo ao arrependimento. E agora muito mais nessa quarentena, nesse período que as pessoas estão com medo de morrer. O Senhor está dizendo: não tenha medo, volte de todo o coração para mim, abandone os deuses dos seus pais, os pecados antigos, o engano do coração, e volte às Escrituras, volte a amar a palavra de Deus. E aí eles foram sinceros. Aqui quando ele falou assim, vamos servir o Senhor com sinceridade e verdade, eles foram sinceros. Não queremos servir os deuses dos nossos pais, queremos servir o Senhor. Você sabe que desde aquela época eles achavam que era possível servir a Deus e servir o coração deles, ou seja, fazer a sua vontade. Não é possível, querido. Jesus mostrou isso na cruz do Calvário e Ele é o nosso maior exemplo, porque Ele é o nosso Senhor, é o nosso mestre, o nosso guia. No momento crucial da vida dele, lá no jardim do Getsêmani, onde ele estava na prensa de azeite, ele teve que fazer uma escolha entre a vontade dele e a vontade do Pai, e ele disse: Senhor, a minha vontade é essa. E assim é a nossa vida. Muitas das vezes nós temos que fazer escolhas entre a nossa vontade e a vontade de Deus. E é nessa hora que nós decidimos ou a nossa ou a vontade de Deus. E quando fazemos a vontade de Deus, nós estamos escolhendo, literalmente, abandonar os nossos ídolos. Que a gente aprenda com essa lição de hoje, que quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus e abandonamos os nossos ídolos, ou seja, também as nossas vontades, o que acontece aqui? A decisão de Josué, Deus o honra. Eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Deus vai honrar essa palavra, porque essa palavra vem de Deus. Deus quer salvar toda a sua família e Ele vai salvá-la não só pela sua palavra, mas também com o seu testemunho de vida, de santidade e de escolha de seguir a Jesus. Como Ele próprio disse: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz todo dia, segue-me. E é esse o chamado como cristão que nós devemos fazer diariamente,
Tudo isso para a glória de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz.